Então, boa noite, paz do Senhor. Vamos iniciar mais um estudo. Hoje nós estamos baseando o nosso estudo no livro do Luciano Subirá, que é o Falar em Línguas. Hoje, o tema de hoje é a edificação da fé. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença, diante da Tua face, Senhor, pedindo a Tua unção, pedindo a Tua direção, que tudo hoje seja feito para a glória do Teu nome, Senhor. Nos permita ser canais, instrumentos, Senhor, para abençoar a vida dos meus irmãos que irão participar deste estudo e que irão assistir esse estudo depois, que ficará gravado. Que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos estudar o título de hoje é a edificação da fé. Lá em Judas, versículo 20, está escrito assim: mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Aqui nós já podemos entender que orar no Espírito edifica a fé. Então, nós podemos dizer que quando nós investimos tempo em orar em línguas, que é orar no Espírito, nós edificamos também a nossa fé. E isso realmente tem um grande valor e ocupa um lugar de destaque na vida cristã. Todo o nosso relacionamento com Deus, ele está fundado na fé. Porque a Bíblia fala que o justo viverá da fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é o meio pelo qual nós tocamos Deus e Deus nos toca também. Então nós poderemos experimentar na nossa vida tanto de Deus na medida em que nós cremos. Quanto mais nós cremos em Deus, mais nós experimentaremos dele. E esse experimentar de Deus na nossa vida, da intimidade com Deus, dos benefícios, da graça, tudo nós experimentamos por fé. Se a sua fé é pequena, você vai experimentar pouco. Se a sua fé, você aprende a desenvolver a sua fé e crescer em fé, você vai experimentar cada vez mais e cada vez você irá ver crescer o agir de Deus na sua vida e na minha vida. Então, o que nós precisamos aprender é aprender a crescer em fé, como diz a Escritura, em Romanos 1:17. A justiça de Deus se revela de fé em fé. E a gente poderia exemplificar dizendo a fé é como ir subindo degraus. À medida que nós vamos crescendo em fé, né, nós vamos subindo de degrau em degrau na fé, e a nossa fé vai sendo edificada. Então podemos dizer nesse sentido que há diferentes degraus ou graus de fé e nós devemos crescer nestes degraus. E o próprio Senhor Jesus, ele mencionou que há diferentes níveis de fé quando ele elogiou a fé de alguns, dizendo que essas pessoas tinham grande fé, como no caso do centurião que pediu para que Jesus intervisse sobre a vida do servo dele, para que ele fosse curado. E Jesus até se dispôs a ir à casa dele,
Mas o centurião falou: olha, Senhor, não precisa. Eu sou um homem sob autoridade, eu tenho servos sob meu comando, tenho soldados sob meu comando. Eu digo a este: vem, ele vem, digo ao outro: vai, ele vai. Então, eu conheço e eu sei da sua autoridade. Basta que o Senhor diga uma palavra e eu sei que o meu servo será curado. Então, Jesus, olhando para os discípulos, ele elogiou a fé daquele homem, daquele centurião romano. E também temos outros exemplos, como daquela mulher cananeia, que a filha dela ela estava endemoniada e Jesus a libertou. E ao repreender a pequena fé de outros. Então, por aí nós vemos que há diferentes níveis de fé. Uma fé pequena, outros com nível de fé maior. Então, Deus, pelo que nós aprendemos, né, dos ensinamentos de Jesus, Ele não quer que nós tenhamos uma fé pequena, mas que ela cresça. E há um crescimento na fé. E a Bíblia diz que a fé dos Tessalonicenses, ela crescia muito. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 diz: porque a vossa fé cresce muitíssimo. Agora, nós encontramos na Bíblia essa descrição da fé como grão de mostarda. Muitos, quando leem essa passagem, eles não entendem o que Jesus quis dizer como ter fé, como grão de mostarda. Aí eles saem dizendo que basta ter uma fé pequena, como de um grão de mostarda, minúscula, quer dizer, que você é capaz de remover montes, realizar milagres, e que se você não vê nada acontecendo na sua vida é porque você não tem fé nenhuma. Mas Jesus aqui, ele não estava elogiando ou falando para a gente ter uma fé pequena. Na verdade, ele falou do grão de mostarda, criticando a fé pequena dos próprios discípulos. E ele estava repreendendo os discípulos porque a fé deles era pequena. Então, ó, o que diz em Lucas capítulo 17, versículos 5 e 6. Disseram então os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira: desarraiga-te e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então a gente pode ver aqui nesse versículo que esse pedido dos apóstolos foi que Jesus nos ensinasse a ter uma fé maior. Aumenta-nos a fé. Nos ensina a alcançar esse nível de fé para crermos nisso que o Senhor está falando. Então o interesse deles é na questão do crescimento da fé. E não na questão do tamanho da fé em si, mas eles que precisavam que a fé deles fosse, que Jesus os ensinasse como que eles poderiam fazer com que a sua fé crescesse. E Jesus, ele estava ensinando para eles sobre a prática do perdão, que para eles entenderam que era difícil de alcançar, de crer naquele ensino. Por isso, eles disseram para Jesus: nos ensina a aumentar, como ter fé, alcançar esse nível de fé para poder crer nesse ensino que o Senhor está nos ensinando. Então, é nesse contexto que Jesus disse para eles: se vocês tiverdes fé como um grão de mostarda. Então repare no detalhe, ele não disse do tamanho do grão de mostarda,
mas ele disse claramente como um grão de mostarda. Claro que eu andei pesquisando, tem algumas traduções, principalmente lá na NVI, que você vai encontrar algo como do tamanho do grão de mostarda. Mas, na verdade, ali houve um grave erro de tradução, porque colocar do tamanho vai contradizer o que Jesus estava dizendo antes, que ele estava criticando o tamanho da fé deles, a pequena fé dos discípulos. Então, como que de repente ele vai falar para os discípulos que eles tiverem uma fé pequena, muito pequena, como um grão de mostarda, quer dizer, do tamanho de um grão de mostarda, iria ser capaz de transportar montes. Então, na verdade, o que Jesus estava fazendo era comparando a fé com o grão de mostarda, e não em relação à questão de tamanho, mas o que tanto a fé como o grão de mostarda eles tinham em comum. Mas que semelhança pode haver entre um e outro? Aí eu peguei um outro texto que está lá em Mateus, capítulo 13, de 31 a 32, em que Jesus conta para eles uma parábola, em que o reino dos céus é como grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Então é esse comparativo, né, entre a fé e o grão de mostarda, que o grão de mostarda, sendo a menor das sementes, ele cresce de maneira que se torna como uma árvore, que vem as aves do céu e fazem ninho nela, né? Então a questão é do potencial que tem um grão de mostarda ao ser plantado, se tornar uma árvore, né? Então ele não permanece pequeno, mas tem um potencial de crescimento. É assim a nossa fé. Embora ela seja pequena, ela tem o potencial de crescer. Então nós precisamos crescer em fé, trabalhar de forma que a nossa fé cresça, para que ela não permaneça pequena, que é o que o Senhor Jesus estava criticando aos seus próprios discípulos por eles terem uma fé pequena. Vocês precisam crescer em fé. Sejam como um grão de mostarda. Cresçam em fé. Desenvolvam a fé. Mas como fazer a fé crescer? Então eles pedem para Jesus que Jesus faça que a sua fé aumente. Só que Jesus, ele não ele não faz com que a fé deles aumente. Na verdade, ele faz eles olharem para o grão de mostarda. Ó, assim como o grão de mostarda ele cresce, assim a fé de vocês tem que crescer. Então, o grão de mostarda ele precisa ser plantado para crescer. A fé de vocês precisam exercitar a fé. Semear a fé, como se semeia o grão de mostarda, é você praticar a sua fé. E à medida que você vai praticando, você vai exercitando a sua fé vai crescendo, até chegar a um ponto de que você vai ter condições de ordenar aos montes que se lancem no mar e eles vão te obedecer. Claro que monte aqui, Jesus não está falando para a gente dar ordem para monte, para montanha, mas aqui figurativamente está falando de problemas, de dificuldades, de obstáculos que nós enfrentamos. Então,
à medida que nós vamos dando ordem para coisas pequenas, e essas coisas pequenas nós vamos tendo vitória sobre elas, nós vamos crescendo em fé, vamos exercitando a nossa fé, para que quando vier coisas maiores, assim como nós já temos a nossa fé treinada e edificada, nós vamos dizer também para essas coisas maiores, para que elas se afastem de nós, para que elas sejam retiradas de nós e que esses obstáculos grandes também saiam da nossa frente, porque nós temos a nossa fé edificada ou aprendemos a edificar a nossa fé. Então, para que a nossa fé cresça, ela tem que ser semeada. E a forma pela qual se semeia a fé é mediante o seu exercício. Quando usamos a fé em algo específico e nós vemos o trabalhar de Deus, vemos a intervenção de Deus, a gente colhe mais fé, a gente cresce em mais fé. E à medida que vamos usando a nossa fé e vamos vendo os resultados, ela vai se fortalecendo e assim ela vai crescendo até que possa, como já dissemos, ser de um tamanho, de um nível que nós possamos ordenar para os obstáculos maiores que eles sejam retirados. Então, qual é o ponto alto da fé? Examinando as Escrituras, nós podemos ver que essa fé que transporta montes, quer dizer, que transporta dificuldades maiores, na escalada da fé, é o ponto alto da fé. E a fé, ela é sempre crescente. Quando você chega num nível a ter fé, uma fé tamanha de transportar montes, essa é uma fé grande. Embora a gente saiba que não dá para chegar lá de um dia para o outro, né? É um processo, a gente vai crescendo de fé em fé, de glória em glória, como diz a palavra. Nós devemos nos empenhar diariamente para que isso aconteça na nossa vida. Se nós queremos ter na nossa vida cada vez mais vitória na nossa caminhada cristã. Então nós não podemos perder de vista que ter uma fé amadurecida e crescida é um alvo a ser alcançado. Todos os dias nós devemos buscar crescer em fé. A primeira epístola aos Coríntios fala sobre a excelência do amor. E nessa epístola ela revela que nem mesmo as maiores manifestações do Espírito estão acima do amor. Porque o amor, ela é a base de toda manifestação da parte de Deus, inclusive dos dons espirituais. Então, Paulo está falando nesta epístola da superioridade do amor, sobre as manifestações e atitudes espirituais. Então ele começa a listar coisas bem valorizadas por nós cristãos, né? Como profetizar, falar em línguas, o morrer pelo evangelho, uma abnegação total ao ponto de alguém dar todos os seus bens aos pobres. E entre essas coisas, ele inclui esta fé que tem o poder de transportar os montes. Em 1 Coríntios 13, versículo 2, na parte B. Ainda que tivesses toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Então nós podemos ver um detalhe da fé, desta fé que Paulo está se referindo aqui, pela afirmação. Nessa afirmação nós encontramos o termo
toda a fé. Isso fala de uma fé madura, uma fé crescida, uma fé que chegou à sua plenitude. Então, trata-se de uma medida cheia de fé, não é algo incompleto. Você não chega a transportar montes, né, entre aspas, com o tanque meio vazio, né? Para fazer isso, você tem que estar com um tanque cheio de fé, com o combustível, né, o seu combustível espiritual da fé completo para realizar tal feito. Então, com isso, o que a gente pode entender é que se não houver investimento na edificação da nossa fé, jamais nós chegaremos nesse nível de transportar montes. E pelo que nós aprendemos na Bíblia, nós temos que entender que isso é possível para todos os que creem. Isso está ao meu alcance, isso está ao seu alcance, porque o próprio Jesus, ele declarou que qualquer um pode experimentar esse tipo de fé. Ele disse em Marcos 11:23, em verdade vos digo que qualquer um de nós, que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Então essa maravilhosa promessa de Deus é para todos os que creem, para todos os que têm a sua fé exercitada. E como nós já dissemos, os montes, eles simbolizam obstáculos, né? Então, para que se remova um grande obstáculo, é necessário uma grande fé. E esse nível de fé que o apóstolo Paulo ele fala ali em Coríntios, né, de maneira tal que transportasse os montes, ele estava falando desse tipo de fé crescida, né? E nós só chegamos nesse nível da fé, né, por operação do Espírito Santo nas nossas vidas. Aí nós vamos para o próximo ponto. Como a fé cresce? Nós já afirmamos aqui, já foi afirmado que a fé não vai crescer pelo simples fato de você orar a Deus para que a sua fé aumente. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que acionar os princípios corretos para crescer em fé. Além de crescer, porque nós semeamos pelo exercício, pela prática da fé, ela também pode crescer por outras maneiras. E outras formas pelas quais pode se dar o crescimento na fé é exercitar a medida da fé que já temos, esse é o que nós vimos até aqui, ouvir a palavra e orar no Espírito Santo. Agora, uma vez que nós já compreendemos esse primeiro princípio, que nós crescemos em fé, exercitando a medida da fé que Deus já nos deu, vamos examinar os outros agora. O alimento da fé é a palavra de Deus, e é exatamente por isso que ela é chamada de a palavra da fé. Então nós percebemos o quanto a fé está ligada à palavra de Deus em nós, né? E vamos considerar alguns versículos bíblicos sobre isso. Romanos capítulo 10, versículos 17, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E como nós comentamos no domingo, né, a questão do ouvir não é simplesmente escutar,
mas praticar, obedecer, dar ouvidos à palavra de Deus, é no sentido de obedecer à palavra de Deus, como em Deuteronômio 30:20, que nos fala para nós darmos ouvidos, para nós obedecermos à palavra, e Tiago capítulo 1, 22-25, que fala para nós não sermos somente ouvintes, mas praticantes, obedecendo a palavra de Deus. Outro versículo é 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus. Então, você quer ser abençoado no seu ministério, quer crescer no seu ministério? Então, seja nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então, medite na palavra, estude a palavra. À medida que nós nos enchemos da palavra de Deus, pelo recebimento do ensino, da pregação, à medida que nós vamos aprendendo e obedecendo, praticando a palavra de Deus, nós vamos crescendo em fé, a nossa fé vai sendo fortalecida e ela vai crescendo. Então, assim como no plano natural, né, nós precisamos de uma boa alimentação. Para nós crescermos de forma saudável, nós precisamos de uma boa alimentação. O mesmo se dá no plano espiritual. Nós precisamos nos alimentar bem da palavra de Deus. O F.F. Bosworth foi um homem de fé muito usado por Deus. Ele disse que o nosso problema é que nós nos alimentamos o nosso corpo umas 3 vezes ao dia, só que o nosso espírito, nós só damos para ele um sanduíche frio uma vez por semana. Isso de quem ainda vai na igreja, né? Claro que muitos de nós não estamos podendo ir devido à pandemia, mas estamos nos reunindo de forma online aqui, como aqui hoje, né? Nos estudos, daqui a pouco nós teremos nossa oração, né? Às 21h30. Então nós precisamos estar juntos, unidos, para crescer, ouvindo a palavra de Deus, né? Aprendendo a palavra de Deus. Então até aqui a gente viu que a fé ela cresce pela prática e pelo exercício da semente de fé que nós já temos. A medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós, conforme Romanos capítulo 12, versículo 13. E o alimento da palavra de Deus fortifica, mas e a oração no Espírito? Ela afeta a nossa fé também? Que relação tem a palavra com orar no Espírito, né? Que é o nosso assunto, né? Falar no Espírito, orar em línguas, falar em línguas. Aí a gente entra nesse assunto, não é por força nem por poder ou por violência. Então ninguém jamais poderá mover montes apenas por si mesmo. Isso não é coisa que alguém possa fazer, que alguém possa gabar-se por fazer. Vocês só vai mover grandes obstáculos em fé pela unção do Espírito Santo. Então não é na nossa força, mas é pelo poder do Espírito Santo, pela intervenção do Espírito Santo. Então você vai descobrir que existe um canal do Espírito Santo e você precisa usufruir dele espiritualmente. E você jamais poderá dizer que isso é seu, que você conseguiu com as suas forças, com a força do seu braço, porque é impossível você mover montanhas, né? Problemas que são maiores que você, somente com a ajuda de Deus pelo Espírito Santo. Então, se por um lado mover montes, né,
essa questão. Literalmente, mover montes não é algo que a gente vai pedir para Jesus fazer, né? Porque ele já disse que nós é que devemos exercitar a nossa fé, para que, pela fé, nós ordenássemos para as circunstâncias, para que elas sejam removidas da nossa vida. Ele mesmo nos fala em João capítulo 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer. Então foi Deus mesmo quem nos disse que nós não temos condições de remover os montes, os obstáculos grandes por nós mesmos. Precisamos da ajuda de Deus, e isso ocorre pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Aqui em Zacarias capítulo 4, versículos 6 e 7, na parte A, diz assim: ele me respondeu dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina. Aqui, nós entendemos bem esse texto, nós precisamos entender e examinar essa condição da situação em que estava Zorobabel. Zorobabel foi um líder da nação de Israel no tempo da restauração pós-exílio. E assim, entendendo e compreendendo a situação em que ele se encontrava, nós vamos ampliar o entendimento deste texto pelo seu contexto. Mas antes, vamos enfatizar aqui duas verdades básicas que estão dentro da mensagem que Deus está nos trazendo por intermédio do profeta Zacarias aqui. Primeiro é que havia um monte, havia um grande obstáculo diante de Zorobabel, mas ele não precisava desistir, porque os montes, esses obstáculos gigantescos, podem ser removidos. E Deus estava dizendo que aquele monte, que aquele obstáculo, que aquele impedimento seria removido. E não ia restar mais nada dele, a não ser uma campina. No lugar desse monte, o que vai ter é uma campina. E em segundo lugar, esse monte ele não seria removido pelo esforço dele, pelas forças dele, mas pelo Espírito Santo, pelo agir do Espírito Santo, não por forças ou por métodos ou por empreendimentos humanos, mas pela ação do Espírito Santo de Deus. Então vamos compreender um pouco aqui a questão de Zorobabel. Fazendo um breve resumo aqui do que aconteceu, do que estava acontecendo com este homem. Ele era um príncipe de Israel, ele era descendente do rei Davi, então ele era da linhagem real. Ele era neto de Jeconias ou Joaquim, que era rei de Israel, e ele fora deportado, para Babilônia. E Zorobabel, ele nasceu no exílio. E ele nasceu no exílio já no tempo que o exílio estava chegando ao fim, como foi profetizado por Jeremias. O profeta Jeremias profetizou tanto a questão do exílio, que o povo de Israel, pela sua desobediência, iria ser levado cativo por uma nação, ia ficar cativo por essa outra nação,
e ele profetizou que esse exílio do povo de Deus iria durar 70 anos, conforme segundo as Crônicas, capítulo 36, versículo 21, Jeremias, capítulos 25, versículos 11 e 12. Então, Zorobabel ele voltou para Israel juntamente com os chefes das casas paternas de Judá e Benjamim, e com os sacerdotes e os levitas, bem como todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou eles, né? Todos foram despertados de Deus com o propósito de edificar a casa de Deus em Jerusalém, conforme Esdras capítulo 1, versículo 5. E o Zorobabel, ele foi constituído governador de Judá, e ele foi superintendente desta obra da casa de Deus. E o que aconteceu é que o Zorobabel, ele se viu logo em seguida diante de um grande problema que parecia contradizer a palavra de Deus para a vida dele. Isso nós encontramos em Esdras, capítulo 4, versículos 1, o 2 na parte A e o versículo 4, que diz assim: Ora, ouvindo os adversários de Judá e de Benjamim que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes das casas paternas. Então o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e os inquietava, impedindo-os de edificar. Só um minutinho. Então aqui é como se não bastasse essa pressão local. O que aconteceu foi que arrumaram para Zorobabel mais um outro problema. Logo após ele ter levantado o altar do Senhor e lançado os alicerces do templo, eles escreveram para os medo-persas. Os medo-persas foi quem tomou, né, o império dos babilônios, né? Foi o império que se seguiu ao império babilônico. Aí eles escreveram para os medo-persas, caluniando o propósito daquela obra que eles estavam fazendo para construir a casa de Deus, dizendo para o rei dos medo-persas, né, que aquela construção se tratava de rebelião contra o próprio rei. Consequentemente, o rei Artaxerxes mandou uma resposta para eles, que está em Esdras capítulo 4, versículo 21. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens não parem, a fim de que não seja edificada aquela cidade até que eu dê ordem. Então logo chegou, né, essa carta, se estabeleceu uma crise, né? A crise já estava estabelecida, só que ela se agravou. Em Esdras, capítulo 4, de 23 a 24, que diz assim: Então, logo que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum e Sinsai, o escrivão, e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, ficando interrompida até o segundo ano do reinado do rei da Pérsia. Então a obra de Deus que ela estava sendo feita pelas mãos de Zorobabel, ela parou, ela teve que parar. Ela parou mediante emprego de força e violência por parte dos inimigos de Deus. E sabe quanto tempo ela ficou parada? Até o segundo ano
do reinado de Dário durou cerca de 15 anos. Isso não é pouco tempo. 15 anos é como se nascesse a sua filha hoje, né, a filha de alguém, e quando chegasse no ano que ela se torna debutante, a obra ainda estava parada, ainda estava do mesmo jeito. A obra ficou parada por 15 anos. Você imagine a frustração deste governador de Zorobabel. Quais os conflitos que ele teve que viver, combater, né, na vida dele. Uma situação tão diferente da promessa que Deus tinha dado para ele construir a casa de Deus em Jerusalém. E foram 15 anos e não adiantava ele lutar, porque eles já tinham perdido, porque eles foram parados mediante força e violência. E parece que esse monte, ele caiu sobre a vida de Zorobabel para ficar. Parece que não tinha jeito. Então foram 15 anos parados, sem poder fazer nada. 15 anos de uma fé que foi desgastada, desacreditada. Então, de repente, Deus fala de novo para eles sobre a casa dele. Em Esdras capítulo 5, versículo 1. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então foi neste contexto confuso e caótico que Deus disse para Zorobabel: nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Ou em outras palavras, Zorobabel, para de lutar na sua carne, na força do seu braço, porque não vai ser assim que você vai vencer. É pela ação do meu Espírito Santo que você vai conseguir ter vitória nesta causa. E essa palavra de Deus ressuscitou os anciãos dos judeus, que por fé eles voltaram a edificar a casa do Senhor. E houve nova tentativa de barrar eles de novo, só que desta vez foi diferente. A carta real com a resposta do rei Dário chega não proibindo, mas autorizando a obra da casa de Deus, ainda fazendo com que esses inimigos que queriam parar a obra de Deus, eles tiveram que contribuir com toda a despesa, ainda com ofertas para os sacrifícios na casa de Deus, sob pena de severa punição a quem resistir à ordem do rei. Isso está em Esdras capítulo 6, versículos de 6 a 12. E o papel do Espírito Santo. Qual foi o papel do Espírito Santo na remoção deste monte, deste grande obstáculo na vida de Zorobabel? O que o Espírito Santo fez para que o monte desaparecesse, restando somente uma campina? O papel desempenhado na restauração da fé deste governador judeu chamado Zorobabel é o mesmo que acontece nas nossas vidas nos dias de hoje. Observe o que ele fez. Primeiro, ele vivificou a palavra na vida de Zorobabel, ao dizer de novo para Zorobabel: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, e também serão essas mãos que
que vão acabar esta casa, conforme Zacarias, capítulo 4, versículo 9. Quando ele tinha perdido de vista essa promessa de Deus na vida dele, o Espírito Santo veio e reacendeu a chama da fé pela revelação da palavra de Deus. Em segundo lugar, ele tirou os olhos de Zorobabel das circunstâncias que ele julgava intransponíveis, que não tinha solução, e fez ele visualizar um quadro de intervenção da parte de Deus. Uma campina sem qualquer monte, sem qualquer obstáculo, com a obra da casa de Deus construída. Essa foi a promessa de Deus e o cumprimento da promessa de Deus na vida de Zorobabel. Então, o Espírito Santo, ele removeu do domínio, tirou o império das mãos dos medo-persas que tinham paralisado a obra de Deus. E, por fim, ele agiu nessas circunstâncias e mudou todas as coisas. O Espírito da fé. Que o Espírito de Deus, ele exerce uma poderosa influência na nossa fé, nós podemos reconhecer claramente a partir do momento que nós vemos um dos seus nomes, que é Espírito da fé. O apóstolo Paulo, foi o apóstolo Paulo que, escrevendo aos Coríntios, ele disse que nós temos, portanto, o Espírito da fé. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. E é orando no Espírito que nossa fé santíssima é edificada. Alguém já disse que a fé, a edificação da fé, ela se dá pelo fato de que, para depender de Deus, para o que se vai falar, se ora em línguas, né? Então, para que isso aconteça, é preciso crer nisso. E esse exercício da fé de depender do Senhor, sempre do Senhor, para que você ore no Espírito, ore em línguas, isso faz com que você cresça. Só que a gente crê nisso até um certo ponto, mas dizer que é só isso é limitar o benefício de se orar em línguas. A verdade é que algo acontece dentro de nós, algo muda o nosso conceito da palavra de Deus e torna a palavra de Deus mais viva, mais real nas nossas vidas. E, por outro lado, isso anula os nossos medos e para aquilo que paralisa e tira de nós toda dúvida e incredulidade pelo operar do Espírito de Deus nas nossas vidas e nos liberta para vivermos em um plano superior, onde crer não é mais nenhum esforço, porque nós somos edificados em fé pelo praticar a oração no Espírito. Nós crescemos em fé através do Espírito da fé, que nós edificamos ao orar em línguas. Quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Então, batalhando pela fé. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de apostasias, dias de crise de fé. Nos dias de hoje, está cumprindo o que Jesus ele disse que aconteceria nos últimos tempos, né? Ele disse, contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra. A fé
tem sido algo praticado por poucos. Poucos têm se dedicado a praticar a fé para crescer em fé. Onde estão os heróis da fé? Onde estão os grandes homens de grandes feitos, de grandes realizações que possam dar continuidade à lista de Hebreus capítulo 11, que descortina pela história da Bíblia os heróis da fé? O que é feito dessa fé viva, dessa fé vibrante que tinham os apóstolos? Alguns podem ou acreditam que essa fé grande que tinham os apóstolos foi só para a época dos apóstolos, aquilo que era só para os dias deles. Mas então, o que nós dizemos de Judas capítulo 3, que nos exorta a batalhar pela fé, para ter esta mesma fé dos apóstolos? Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar ou batalhar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Claramente se vê aqui que esta fé que foi dada aos apóstolos não era só para eles, mas para toda a igreja, para todos os santos, para todos os que creram em Jesus, e que ela foi dada de uma vez para sempre. Então, glória a Deus, essa fé, ela não foi embora, não foi somente para os apóstolos, mas ela pode ser vivida hoje, nos dias de hoje. Mas precisamos batalhar por essa fé. Precisamos diligentemente pelejar por essa fé. O Luciano Subirá, ele relata aqui no livro que ele ainda se lembra de uma reunião na Casa de Portugal, na Liberdade, em São Paulo, quando o irmão David Robertson, ele desafiava a todos exatamente sobre isso, a batalhar pela mesma fé dos apóstolos. E por meio do ensino dele, ele compreendeu ali no final do ano 1990, que de fato Deus não mandaria ele batalhar por essa fé sem mostrar para ele como. Deus não nos mandaria a nós batalharmos pela fé sem nos dizer de que maneira nós podemos fazer isso. Então ali, ele desfrutando desse ensino e experiências desse irmão, ele viu de forma nítida e clara qual é o caminho para se restaurar essa fé. E ela se encontra na mesma epístola de Judas. Judas, versículo 20. Mas vós, amados, edificando-se sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Isso é orar em línguas. Judas, o irmão do Senhor, chamou essa fé de fé santíssima. E isso aqui é algo muito sério. Nós vemos muito investimento da parte de Deus nela. Por isso ela é chamada de santíssima, fé santíssima. E nós podemos lutar por sua plena manifestação, operando milagres que glorifiquem ao Pai. De que forma? Orando muito no Espírito, orando sempre no Espírito Santo de Deus. Então, ore muito em línguas, pratique o orar no Espírito Santo, que é o orar em línguas, falar em línguas, porque você vai estar edificando o seu espírito e vai estar crescendo em fé, orando no Espírito. Então, nós terminamos esse estudo de hoje,
que foi a edificação da fé, e é um dos benefícios do falar em línguas, do orar em línguas, e o próximo benefício que estaremos estudando na próxima semana será orando à vontade de Deus. Então, Deus abençoe. Obrigado a todos que estiveram conosco, participando deste treinamento, deste ensino, e eu espero que tenha te ajudado a contribuir de alguma forma a você batalhar em fé, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, e praticando o orar em línguas, né, que é a oração do Espírito Santo, que é a oração do Espírito, você possa crescer cada dia em fé, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe.